Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet. Bom, antes de falar qualquer coisa sobre o tema de hoje, novamente falando que a minha apresentação em Campinas ainda está à venda. Agora para esse final de semana, no dia 30 de junho e 1º de julho, já está quase esgotado, mas você ainda consegue ir lá se você comprar. E para outra semana ainda tem ingresso. Então nos vemos lá em Campinas, aqui embaixo tem o link para compra com todos os detalhes de horário, local, etc e tudo mais. Pelo menos agora, nesse próximo final de semana, com a presença do Carlos Ruas também. Então vai ser muito legal, vai poder comprar o livro dele lá e autografar também, além de assistir a minha palestra. Outra coisa, camisetas Doppel com temática científica, esse aqui é o Albert Einstein, beleza? Link aqui embaixo para compra também com desconto. E essa semana aconteceu um negócio que já era esperado que fosse acontecer, mas que muitos de vocês talvez não tenham a menor ideia do que se trata, que foi o site Sci-Hub, que foi condenado a pagar 15 milhões a Elsevier. Se você não entendeu nada disso daí, não se preocupe que eu vou explicar agora. Primeira coisa que vocês precisam saber, a ciência, da forma como ela é feita hoje, ela é feita através de publicações. Essas publicações são chamadas de peer review, ou seja, um sistema de revisão por pares. Aquelas pessoas que trabalham com o mesmo tema daquele artigo que está sendo publicado vão revisar aquele artigo atrás de erros muito grosseiros para saber se aquele artigo merece ou não ser publicado, ou merece ser publicado só depois das correções, ou não merece ser publicado, enfim. E o sistema de revisão por pares é considerado hoje uma das principais, se não a principal força motriz da ciência mundial, porque esse sistema acaba ajudando a captar erros de metodologia, erros de interpretação de dados e outras coisas que, caso contrário, seriam publicadas sem o menor tipo de rigor. Como eu sempre falo, né, eu já comentei em outros vídeos, é o diferente do que acontece usualmente com o sistema de livros. Tá? Então, livro aceita qualquer coisa, se você não quiser passar por revisão, você não precisa, alguns passam, outros não, ao contrário do sistema de artigo científico, que você precisa passar por revisão, senão ele não é publicado, ou só é publicado após as correções, etc. E olha que interessante, quanto mais for considerado rigoroso o sistema de revisão por pares, ou seja, mais revisores, ou então uma revisão mais detalhada, mais cri-cri, digamos assim, vai cheia, pegando em pontos que são relevantes, melhor é considerada a revista científica, porque não é qualquer um que publica nela, só aquelas pessoas que cumprem à risca os detalhes que precisam ser cumpridos, o que diminui absurdamente a chance de pisar na bola, e essas revistas mais criteriosas acabam ganhando mais fama, porque o cientista que vai pesquisar um artigo, ele quer saber se ele é confiável ou não, ele já começa a ter um primeiro crivo de confiabilidade pelo tipo de revista na qual ele foi publicado. Então o pessoal sempre cita Nature e Science, né, que são duas das mais conhecidas, em que você tem critérios para publicação tão cheios de detalhes que poucas pessoas conseguem publicar, e quando publica, a pessoa que conhece o método científico chega e fala, bom, então provavelmente está publicado na Science, é porque já passou por um crivo tão grande de rigores que pelo menos nenhum erro grosseiro vai ter. Obviamente que você vai achar erros nessas revistas, mas pelo menos passou por um primeiro crivo, e esse grau de confiabilidade que determinadas revistas científicas têm vai tornando elas com um índice de impacto maior. O que é um índice de impacto? É exatamente o quão aquela publicação impacta na área na qual ela foi publicada. Então, por exemplo, em neurociência, se você publica numa revista de alto fator de impacto, significa que mais pessoas vão ler aquele artigo, provavelmente mais pessoas vão citar esse seu artigo em outras publicações, e que provavelmente ele vai gerar um burburinho na área, uma relevância na área, todo mundo lá vai ficar sabendo. Tá? Então é mais ou menos como se você tivesse muitas curtidas no Facebook ou no Instagram. Claro, existem muitos defeitos no sistema de revisão por pares. Eu poderia fazer um vídeo, aliás, eu vou fazer um vídeo no futuro só sobre esses problemas, tá? Mostrando que esse fator de impacto não é uma coisa tão determinante assim, que a moral dessas revistas não é tão ilibada assim, então não é porque é Nature que é Science que não comete erro, que tem muita panelinha, não é necessariamente porque foi publicado na Nature ou na Science que é tudo a mil maravilhas. Eu só expliquei a forma como deveria funcionar do ponto de vista teórico. Na prática a gente sabe que não é bem assim, mas aí vai para outro vídeo, porque este vídeo é sobre outro assunto, tá? Mas eu precisava explicar isso aqui para vocês antes de chegar no assunto propriamente dito. O que é que acontece? Para você manter um periódico científico, manter uma revista, você precisa de dinheiro. E classicamente, a maior parte das revistas ganhavam esse dinheiro através de assinaturas. A gente está falando isso daí de um período pré-internet, em que todas as revistas vinham em mídia impressa, tinha os volumes, né, com os tomos, os fascículos e tal. E o único jeito que você tinha de acessar esse conhecimento era ou assinar você mesmo, geralmente era um pouco caro para um indivíduo só fazer, mas tinha muito cientista que assinava porque era importante que ele tivesse uma cópia de tudo, ou você
tinha que ir a alguma biblioteca, geralmente em alguma universidade, ou em algum museu, ou escola, enfim, que tivesse essas assinaturas. Então não tinha muito como você fugir disso daí. Se você queria uma cópia do volume de 78 de determinada publicação científica que falava de alguma coisa que era muito importante para alguma área que você estudava, para alguma coisa que você precisava, você tinha que ir até uma biblioteca que tivesse essa assinatura dessa revista, e aí você ia pegar aquela revista e ia folhear, achar o negócio, talvez tirar um xerox, se fosse na época do xerox já, ou então você mesmo ia ter que gastar dinheiro comprando esses volumes ou assinando a revista. Então esse era o jeito que a revista tinha de ganhar dinheiro, porque afinal de contas a gente está produzindo com todo esse trabalho de edição, de foto, de impressão, de envio e tal, era pago com o dinheiro dos anunciantes. Então até aí a conta estava fechando bonitinho, pelo menos a maioria das vezes. Eu lembro que era muito comum durante a minha pesquisa, especialmente na iniciação científica e no mestrado, quando ainda não tinha tanta coisa online assim, era muito comum eu ficar horas na biblioteca procurando essa ou aquele artigo, e geralmente o artigo que você queria estava no volume que estava faltando. E aquele volume só tinha na biblioteca do Museu Nacional, lá no Rio de Janeiro, e tinha que mandar vir, e você tinha que pagar o Sedex, o Xerox, a coisa, não sei o quê. E às vezes demorava 2 semanas para você conseguir ter acesso e tal. Hoje já está quase tudo digitalizado, quase tudo, nem tudo, mas a tendência é que tudo fique digital mesmo no futuro, e aí você não precisa efetivamente deslocar até a biblioteca, ou se você tiver que fazer isso, você tem uma garantia de que vai ser fácil conseguir os volumes, mesmo naqueles artigos que só tem em bibliotecas que estão muito longe de onde você mora. Então, o fato de você ter artigos digitalizados facilitou o trabalho de todo mundo. Hoje você pode pesquisar as coisas na sua casa ou sentado na sua mesa lá na sua universidade, sem ter que ficar descendo até a biblioteca. Você só precisa de uma senha de acesso ou estar conectado com a rede que foi disponibilizada. Eu lembro, por exemplo, que a rede da USP, né, ela dava, através do seu número de aluno, o acesso que você podia ter para algumas revistas que a USP assinava, pelo menos as que eram mais genéricas, tá? Porque aquelas específicas só estando na rede do departamento específico. Então eu lembro que a Nature, a Science, a PNAS, que são as revistas mais importantes, eu conseguia acessar da minha casa, em qualquer lugar que eu tivesse, usando o meu número da USP e uma senha que eu criava. O sistema era de VPN. Tá? Agora, se eu precisasse de alguma coisa da minha área especificamente, ou seja, sobre paleontologia, sobre biologia, coisa assim, nem sempre estava na rede global dos alunos da USP, aí eu tinha que ir até a faculdade de biologia ou de geologia para conseguir ter acesso a isso daí. Então, quer dizer, eu trabalhando com ciência tinha essas dificuldades de poder ter acesso aos trabalhos da área. Imagina o pessoal que é leigo, que nunca viu nada científico, que nem tem noção do que é isso, que não sabe diferenciar uma revista de divulgação científica, né? Como por exemplo as mais famosas são a Scientific American, ou mesmo a super interessante, a Galileu, de uma revista científica, tá? Mesmo que seja de divulgação mais rápida como a Nature, a Science, ou revistas que são revisadas por pares. E a pessoa entende que isso daí é a mesma coisa, que a coluna de ciência, sei lá, da Veja, é a mesma coisa que uma revista científica, uma reportagem, sei lá, saiu no Estadão. Tá? Não, o artigo mesmo científico tem que estar numa revista científica. A maioria de vocês que acompanham meu canal já sabe disso, mas eu estou explicando para as pessoas que não sabem. Então a ciência era muito inacessível para essas pessoas, e sempre foi, né, bastante inacessível. No ponto de vista da zoologia, que é a área que eu trabalhei, você precisa ter a mídia física, pelo menos em determinadas situações, porque, por exemplo, tem um código de nomenclatura zoológica que só aceita publicações impressas, e então você precisa ter pelo menos uma tiragem impressa, sei lá em qual país, mas pelo menos uma tiragem acessível, porque se não tiver mídia física não é considerado válida a publicação. Enfim, tem uma série de perfumarias aí, mas muitas revistas já não tem mais mídia física. Se você quiser uma mídia física, sei lá, para ter na sua mão, ou você imprime na impressora, ou você encomenda deles, e eles imprimem para você uma cópia para você. Ou se você for assinante, você já vai ter essa cópia, ou só as bibliotecas recebem, eu não sei, depende da revista, mas a maioria das revistas agora já não está mais se preocupando tanto com a mídia física e está usando mais a mídia digital. E aí o que acontece? Quando a gente estava restrito à mídia física, era muito complicado você achar alguns artigos meio obscuros que eram publicados em revistas muito difíceis de achar, ou de países que não tem uma tradição científica muito antiga, e aí você acabava não sabendo que esses artigos existiam. Tá? Então, vários nichos de ciência que foram mortos praticamente porque ninguém lia, ou que ficavam só ali restritos aos pequeno núcleo de pessoas daquele país que conseguia ler. Tá? Então, isso não é uma coisa muito inclusiva da ciência. Essas revistas aí, sei lá, que são menos conhecidas ou que estavam em países com menor tradição científica, poderiam ter um fator de impacto muito maior e não o tinham porque os cientistas simplesmente não tinham acesso a
a elas. Às vezes era por causa do idioma, tá? Então, sei lá, em russo, chinês, árabe, enfim, tá? Que são até alfabetos diferentes que as pessoas às vezes não conseguem ler aqui no mundo ocidental, mas mesmo línguas do nosso alfabeto mesmo, como português, espanhol, húngaro, sei lá, que às vezes não eram lidas porque o pessoal que estava no top lá da ciência falava inglês, no máximo francês, quem sabe um alemão. Mas não só pela questão do idioma, também pela questão do acesso. Então, se você tinha uma publicação feita, sei lá, na Nigéria, né, toda em inglês, mas você não tinha nenhuma biblioteca que assinasse essa publicação da Nigéria, sei lá, em Paris, em Londres, em Berlim, em Nova York, Washington e tal, essas pessoas que estavam na nata da ciência mundial não iam ter acesso a essa revista porque elas não iam saber que ela existia, tá? A menos que voluntariamente o pessoal da Nigéria mandasse essas revistas para as pessoas. Então, isso mudou drasticamente quando você chega a ter a mídia digital, porque a mídia digital chega em qualquer lugar e às vezes pela busca de palavras você acaba descobrindo essas publicações, acaba descobrindo esses cientistas e aí os outros cientistas começam a citar essas publicações e você começa a correr atrás delas, você começa a correr atrás da revista que foi publicada numa cidadezinha, não sei aonde, da Colômbia e que você não teria acesso se não fosse através de outros cientistas publicando aquilo ali. E aí a mídia digital começou a deixar a ciência mais democrática. As pessoas começaram a ter mais acesso a isso daí, porém você ainda tinha uma coisa que estava engripando, que era exatamente essa questão da assinatura. Você só tem acesso a essa revista ou aquela revista através da assinatura. Então, para aquelas pessoas que estudam ou que pesquisam em lugares que têm menos dinheiro, que têm menos recurso e que a biblioteca às vezes não tem grana para pagar uma assinatura da revista, tal, não sei o que, ou mesmo o cientista não tem essa grana, você tinha uma chance deles conseguirem ter acesso a uma revista, né, através da internet, mas eles não podiam, porque você tem essa limitação dessa senha aí que só vale para assinantes. Sabe, você tem que ficar pedindo para o cientista que publicou o artigo mandar encarecidamente uma cópia para você. Aí eu fiz muito isso no começo do meu mestrado, tinha cientista que simplesmente cagava para mim, não respondia, mas a maioria dos cientistas eram muito atenciosos, tal, não sei o que, mandavam. Tinha um que eu lembro que eu pedi para ele, vai ser, professor, por favor, você poderia mandar para mim, o professor lá na época ele trabalhava em Chicago, acho, e ele falou assim, olha, eu posso te mandar, mas eu simplesmente não tenho ele em PDF. Eu acabei de descobrir que eu não tenho uma cópia desse meu artigo. Ou seja, era o artigo dele mesmo que ele não tinha cópia. E aí ele foi lá e digitalizou depois, tal, me mandou, foi muito atencioso, muito legal da parte dele. Mas olha o trabalho, você requer que o próprio cientista pare o que ele está fazendo para conseguir arrumar uma cópia do negócio para te mandar. Tá? É uma coisa um pouco paleolítica, digamos assim. Vai. A gente consegue coisas melhores agora com a questão digital, sem ter que ficar azucrinando o cara que já fez muito em ter publicado. E aí começou a surgir um movimento dentro da academia científica para as revistas Open Access, ou seja, acesso aberto. Aquelas revistas em que você poderia publicar as coisas e deixá-las abertas online para que todo mundo tenha acesso e não só quem fosse assinante. Você pode comprar individualmente também, você compra individualmente cada artigo, tal, se você não for assinante, mas obviamente sai muito caro. Só que aí é aquela questão, não existe almoço grátis. Tá? Muitas pessoas aí que estão me ouvindo já ouviram essa frase vindas de diversas fontes diferentes, alguém tem que pagar a diagramação, a revisão, o servidor, a manutenção disso daí online, ou a impressão quando acontece e tal. Alguém tem que pagar por isso. Se não é quem compra o artigo na forma de assinaturas, é quem envia o artigo. Então, em alguma das pontas você vai ter que cobrar, porque os caras não vão viver de vento. E ainda que você deixe o negócio completamente zero lucro, essa manutenção precisa vir de algum lugar. Geralmente é uma das duas pontas. Ou é quem precisa do artigo, ou é quem publica o artigo. Então essas revistas Open Access começaram a fazer esse sistema inverso. Ao invés de eu cobrar das pessoas que querem ler o artigo, para poder democratizar melhor a ciência e dar acesso à ciência para todo mundo que precisa ler, a gente vai cobrar do pesquisador que está mandando o artigo para a revista. Então, um bom exemplo disso é a PLOS ONE, que é uma das maiores revistas Open Access que existe, geralmente cobra dos seus autores para que seja publicado na revista. Eu acho que essa cobrança não é obrigatória, dependendo do país em que você mora. Eu acho que no Brasil ela é sugerida, por exemplo, são países pobres, mas se você for publicar nos Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, enfim, os países mais ricos, você é obrigado a pagar uma taxa para publicar o artigo. E por outro lado, você não precisa pagar para ler o artigo. O artigo está aberto para quem quiser ler. Se o Zé das Couves quiser ler, souber ler inglês, se a dona Mariquinha, não sei da onde, quiser ler, nunca trabalhou com ciência, pode ler. Está ali acessível para todo mundo. Então, é uma iniciativa muito legal, é uma iniciativa que todo mundo está querendo que amplie, né, essa questão do Open Access, né, do acesso aberto, que todo mundo possa ter acesso a todas as publicações científicas, para democratizar mais a ciência e permitir que países
países menos favorecidos, ou mesmo países favorecidos, mas cidades menos favorecidas dentro desses países, tenham acesso a isso. Só que ainda assim você tem as grandes gigantes do mercado editorial científico. Entre elas a gente pode citar a Springer, que se não me engano é quem publica a Nature. Você tem a AAAS, que se não me engano é quem publica a Science. E você tem a Elsevier, quem publica boa parte. A Elsevier indexa, assim, não sei quantas trocentas mil revistas científicas, a maioria delas de áreas específicas. Então a revista, sei lá, tô chutando, tá? Não vou agora pesquisar o negócio, mas revista da Sociedade, não sei o que, de Neurociência, não sei das quantas vezes é indexada na Elsevier. A revista da Sociedade, não sei das quantas, de Paleontologia, não sei das quantas, é indexada na Elsevier. Então a Elsevier tem uma gama muito grande de revistas, que tem assuntos completamente diferentes, mas que são todos ligados na área científica. E eu já tinha citado a Elsevier no começo desse vídeo, guarda aí esse nome Elsevier, que vai ser importante. Só que aí o que aconteceu? E aí o pessoal que gosta de software livre, que gosta de Bitcoin, gosta desses negócios aí criados de forma empreendedora, né, para aumentar a liberdade das pessoas, vai adorar essa ideia. A estudante de neurociência Alexandra Elbakyan, eu não sei como é que pronuncia o nome dela, estudava neurociências na sua universidade lá no Cazaquistão e ela estava de saco cheio de não conseguir ter acesso às revistas que ela precisava. Ela estava puta da vida de que ela não conseguia ter acesso a tudo que ela queria porque ela não tinha grana, a universidade onde ela trabalhava não tinha as assinaturas e nada dessas coisas aí que eu estou explicando para vocês. O que ela resolveu? Ela resolveu criar um método de quebrar, de piratear, digamos assim, as assinaturas das revistas científicas. E aí ela criou o Sci-Hub. Apesar de usar o Sci-Hub há muito tempo, eu nunca me preocupei em entender como ele funciona, tá? Então eu estava lendo aqui essas reportagens que eu selecionei para poder fazer esse vídeo para vocês, e nessas reportagens fala que em algumas situações ele quebra a senha, né? Ele consegue craquear o negócio para baixar em PDF esses artigos. Segundo essas reportagens aqui também, tem alguns cientistas que, solidários com o Sci-Hub, né, tipo, que concordaram com a ideia do Sci-Hub, cederam as suas senhas de acesso a determinadas revistas para que os PDFs fossem baixados sem a necessidade de craquear. E depois disso fica uma base de dados gigantesca num servidor que agora falaram que está na Rússia, mas começou lá no Cazaquistão, que então assim que você colocasse o link do artigo, o nome do artigo, alguma coisa do artigo, já aparecia lá o artigo em PDF para visualização no site ou para download também, se você quisesse. Ou seja, uma mão na roda, tá? Essa Alexandra Elbakyan aí foi considerada inclusive o Napster da ciência, né? Vocês lembram da questão do Napster, né? Que começou com a questão das músicas, tal, que quando começou essa história de pirataria digital, enfim, né? Todas essas coisas, eu estava editando o vídeo aqui e me lembrei de um detalhe que talvez possa confundir as pessoas nessa comparação com a música. Ao contrário do artista, que ainda que a gravadora meta a mão na maior parte da grana, ainda ganha uma certa porcentagem, o pesquisador, quando publica numa revista científica, ele não ganha nada. Financeiramente, ele não tem nenhum tipo de retorno por acesso, por venda de artigos, por venda de assinaturas, absolutamente nada. O cientista ganha só o prestígio e a possibilidade de ter o artigo dele citado, indexado e com todos os parâmetros lá que você precisa para uma revista. Ela foi chamada então de Napster da ciência, porque ela começou a quebrar essas coisas que eram um privilégio só de bibliotecas, ou de universidades, ou de pesquisadores, e passar para todo mundo, quem quisesse ia ter acesso. E isso, vai me desculpar, eu acho uma coisa extraordinária. Eu acho uma coisa muito legal, muito interessante. Até tem uma reportagem aqui que eles dão o exemplo de um jovem no Irã, que inclusive o Irã é o país que mais baixa artigos no Sci-Hub, porque ele tem todas aquelas restrições por causa dos embargos lá dos Estados Unidos, essas coisas todas. Então eles arrumam um jeito de conseguir acesso a esses artigos científicos. E aquele negócio, você não precisa ser cientista para ter acesso ao artigo. Você pode estar na tua casa, simplesmente você tem acesso ao artigo sem você precisar ser assinante, sem você ter que ir numa biblioteca. E agora você quebra tudo isso daí e efetivamente transforma em algo público. Todo mundo tem acesso a hora que quiser, do jeito que quiser, quem quiser, tá? Basta saber ler o idioma na qual o artigo foi escrito. Então a ideia, me desculpem os detratores ou os que são contra esse tipo de atitude, para mim é genial. Tá? Para mim é uma ideia muito legal, muito boa, tá? Só que, o que acontece? Você quebra aquele equilíbrio, né, financeiro que eu estava falando no começo do vídeo. Pelo menos daqueles grupos editoriais muito grandes. Tá? Porque aí o que acontece? A Nature, a Science, essas revistas da Elsevier aí, que são as mais acessadas no Sci-Hub. Se todo mundo passa a ter acesso a isso, para que eu vou assinar? Para que eu vou gastar dinheiro assinando essa revista? E isso transforma o quê? Isso transforma
a revista em Open Access forçadamente. Claro, eu acho difícil que essas empresas vão falir. Elas vão se adaptar o quanto antes. Tem um artigo publicado em 2015 que saiu na PLOS ONE, né, que é a revista Open Access, dizendo do oligopólio de publicações acadêmicas, que mais ou menos 50% ou mais, dependendo da área, de todas as publicações científicas estão dentro dessas 3 megacorporações aí de edição de revistas científicas, né, que é o Elsevier, a AAS aí e a Springer. Curiosamente, são os 3 grupos mais baixados no Sci-Hub. A Elsevier é a primeira mais prejudicada, porque ela é a mais acessada em todos os aspectos, justamente porque ela compila uma série de publicações de áreas completamente diferentes. A Elsevier não é santa. Tá? Não só esse artigo que saiu na PLOS ONE mostra que o lucro da Elsevier aumentou consideravelmente com o passar dos anos, tá? Como também tem outras reportagens dizendo que a Elsevier usa algumas revistas que são de pseudociências dentro do seu guarda-chuva. Então não é porque está embedado aí no site da Elsevier, que é uma revista científica de qualidade ou de prestígio, alguma coisa assim. Tem aí uma porcentagem bem grande da Elsevier, inclusive, que está abrindo para pseudagem. Tá? Por quê? Porque os caras pagam. Basicamente isso. Essa Alexandra aí do Cazaquistão foi processada pelo Elsevier e perdeu. E tem que pagar 15 milhões de dólares em indenização para a Elsevier. Várias reportagens que citaram isso daí comentam que provavelmente essa condenação é uma condenação pro forma, porque ela não é cidadã estadunidense, ela não está sitiada em nenhum lugar, que ela está na Rússia, se não me engano, que você não tem contratos de extradição com os Estados Unidos, ela não é obrigada a pagar uma multa para uma empresa da qual o país onde ela reside não tem nada a ver, então provavelmente ninguém vai ver esse dinheiro, a Elsevier não vai ver a cor desse dinheiro, e essa mulher, desde que ela não viaje para viagens internacionais muito distantes, ela provavelmente não vai ser presa, nem vai ser cobrada. Mas tem precedente. Tem um outro cientista chamado Aaron Swartz, que também teve uma coisa mais ou menos parecida, também disponibilizou em massa artigos que eram através de assinatura e tal. Ele foi condenado, tal, não sei o que, ele se enforcou, porque a dívida que ele tinha que pagar era obviamente impagável. É um mártir, né, a princípio, né, daquilo que ele estava defendendo. Então a situação para essa menina é meio complicada, apesar de que se ela fizer tudo na miúda, tanto é que ninguém sabe aonde ela está agora, tal, ela está meio que protegida, etc., ela dificilmente vai ter que pagar essa conta ou vai ser presa. Mas aí quais são outras questões relevantes em cima disso? A gente já viu que graças a esse tipo de procedimento você quebra o sistema de lucro que essas revistas tinham para poder se manter ativas. A diminuição do lucro que elas vão receber vai forçar muitas delas a virarem open access, ou seja, a terem um sistema de cobrança do pesquisador e não cobrança de quem assina. Também é elitista em algum aspecto, porque tem pesquisadores nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, sei lá, que tem dinheiro para pagar, sei lá, 6 mil dólares para publicar um artigo em uma revista de alto impacto, e aqui no Brasil não tem. E aqui, sei lá, na Índia, na China, no Cazaquistão, no Uzbequistão, eles não têm essa condição. Então, também é elitista de alguma forma, porque aquelas pessoas que às vezes têm um artigo muito interessante para ser publicado, não vão conseguir publicar eles em revistas de alto impacto, porque eu não vou ter grana para pagar a publicação. Como eu falei, a PLOS ONE, eu acho que ela deixa optativo isso para países pobres ou em desenvolvimento. Porém, eu acho difícil que outras revistas, como a Nature, a Science, ou as revistas que estão no guarda-chuva da Elsevier, se por um acaso abrissem para Open Access, eu duvido que elas iriam tomar esse cuidado de fazer essa distinção da origem do pesquisador, se ele tem verbo ou não para fazer aquilo. Mas tudo bem, se todas as revistas virarem Open Access, você cessa, digamos assim, a necessidade de um Sci-Hub. O Sci-Hub não vai mais ser necessário, talvez como compilador, né? Vai ser mais fácil que você ficar entrando em sites diferentes, mas você não vai precisar do Sci-Hub, tipo, ele perde a razão de ser se todas as revistas virarem Open Access. Só que você cobrar do cientista antes da publicação também tem um outro problema que as pessoas às vezes esquecem, mas que aqui foi bem colocado em uma das reportagens. A chance de você mandar um artigo para Nature e não ser publicado é muito maior do que de ser publicado. Você vai pagar mesmo sem ter certeza se vai ser publicado? Ou você só vai pagar se for publicado? Será que se os caras estiverem precisando de grana, eles não vão fazer uma vista grossa naquele ou nesse artigo só para que a pessoa publique e pague? Então aí você começa a fazer com que o artigo seja um produto
Antes o valor do artigo era o prestígio, era a análise de impacto, era a certeza de que tinha tido uma revisão por pares bem feita, tal, não sei o quê. E agora é o dinheiro, é quanto pagou. Será que você não vai abrir mão de uma revisão por pares mais bem feita, mais criteriosa, simplesmente porque você está pagando e coisa? Então, você está favorecendo quem tem mais dinheiro e tem talvez menos critério para publicar uma coisa decente, ou uma coisa que esteja dentro dos parâmetros científicos. Sei lá, também é uma questão a ser ponderada, tá? Será que essas empresas bem grandes, e a Elsevier é a mais destacada delas, porque ela já tem esse segmento de pseudagem que ela publica, né, que já está dentro do guarda-chuva dela, nitidamente porque dá dinheiro para ela, será que ela não vai ampliar para 100% disso? Isso talvez fosse até bom no futuro, porque você ia mudar os fatores de impacto das revistas. As revistas embedadas na Elsevier, por exemplo, provavelmente iam diminuir o fator de impacto quanto menos criterioso fosse a avaliação para que se publicasse neles, o que ia reduzir o interesse dos pesquisadores em publicar nessas revistas. Tá? Óbvio que isso ia demorar alguns anos para acontecer, mas é o rumo normal das coisas, né? Por pura seleção natural era isso que ia acabar acontecendo, né? Ninguém quer publicar numa revista que não tem impacto ou que ninguém vai ler. Ou que se você publica nessa revista, as pessoas talvez não confiem no que você publicou, não porque você não é um bom cientista, mas porque a revista já foi acusada de ter publicado uma série de artigos fraudulentos ou artigos que não têm embasamento, justamente porque fizeram vista grossa na revisão, porque o autor estava pagando e eles estavam mais preocupados com dinheiro. E eu acho positivo, por exemplo, essa redução do fator de impacto dessas revistas clássicas que já estão aí há décadas, né, com um fator de impacto altíssimo, formando panelinhas, ser substituído por outras revistas que, por dar um acesso maior aos artigos para pessoas de outras partes do mundo, da comunidade acadêmica, facilita a citação desses artigos por outros cientistas que de outro jeito não iam ler, e aí o fator de impacto aumenta e muda. Tá? Então eu acho isso bastante positivo. Até o momento eu acho que o Sci-Hub está servindo para agilizar esse processo, para deixar ele mais dinâmico, mais rápido, para dar um tapa na bunda dessas revistas logo, para elas tornarem-se Open Access o mais rápido possível. Eu mesmo, se vocês forem ver os meus últimos vídeos sobre ciência, na verdade quase todos os vídeos sobre ciência que eu tenho publicado aqui, se vocês forem ver, eu já deixo linkado embaixo o link do Sci-Hub. Eu nem deixo o link do artigo em si, só quando o Sci-Hub não consegue abrir. Aí eu deixo o link original, ou quando já é Open Access, aí eu deixo o link do próprio artigo. Se não, eu deixo o link do Sci-Hub mesmo, porque eu não acho que o conhecimento científico deva ser VIP, ou deva ser privé, sabe? Para só alguns poucos esclarecidos que podem ler e tal. Ou que tem a sorte de estar matriculado nessa ou naquela universidade, instituição, de ter acesso a essa rede. Só que ao acelerar o Open Access das revistas e gerar toda essa cascata que eu falei, de talvez diminuição de critérios e tudo mais, também pode estar gerando um outro problema. Não tem como você organizar publicações científicas sem grana. Você até pode ter algumas publicações com financiamento público, você até pode ter algumas publicações que funcionem por doação, mas a maioria delas vai estar fadada ao fracasso se você não tiver um sistema bem sólido de financiamento que seja ou numa das pontas, que é de quem produz, ou na outra das pontas, que é de quem compra. Então, esse problema, assim como a questão da música foi na época do Napster, e ainda é hoje para alguns produtores musicais, muita gravadora que acabou fechando. Eu acredito que isso vai acontecer agora com a questão acadêmica também, mas isso pode ter um efeito negativo, que é exatamente esse efeito de algumas revistas fechando e outras não tendo grana para se manter. Ou só tendo grana para se manter se abrirem as portas para pseudagem, para quem está pagando mais, ou então se fechando para núcleos de países que tem como pagar e outros não. E uma das coisas legais dessa reportagem que eu li aqui é que não necessariamente quem está usando o Sci-Hub são as pessoas de países pobres, carentes, que não têm acesso e tal. Diz que acharam um índice de uso do Sci-Hub dentro de universidades dos Estados Unidos, que às vezes são até sede dessas revistas mais utilizadas e que, portanto, têm acesso irrestrito a elas, as pessoas usando o Sci-Hub por praticidade. Ou seja, era prático usar o Sci-Hub. É fácil usar o Sci-Hub. Tá tudo num site só, tá tudo numa coisa só. Então é a lógica do supermercado. Para que eu vou ficar indo numa fábrica de laticínios para comprar queijo, para comprar leite? Tenho que ir na fábrica de farinha para comprar farinha, tenho que ir não sei aonde para comprar uma lata, um enlatado, alguma coisa assim. Se eu posso ir no supermercado e tem tudo junto, eu vou lá uma vez só, já compro tudo que eu preciso e volto para casa. Então a lógica é mais ou menos essa. Porque eu vou ter que ficar entrando num monte de sites, vou ter que ficar me conectando na rede da biblioteca, vou ter que estar acessando um VPN, tendo que me locomover até determinados lugares, que às vezes estão do outro lado do campus da universidade. Se eu tenho o Sci-Hub que abre tudo para mim, já tem todos os artigos e eu consigo baixar tudo de uma vez só. E nesse ponto não vai ter o que fazer, vai ser igualzinho a questão do Napster lá. Se você tiver que apelar
para a consciência das pessoas, cara, é um trabalho de formiguinha que demora anos, décadas e quase nunca é bem sucedido. Óbvio que às vezes funciona, tá? Mas demora muito. Você pode ver o ambientalismo com toda aquela questão de conscientização para que não se desmate, para que não se jogue lixo, para que não se polua. Se você não coloca lei em cima, se você não põe multa em cima de empresa, se você não põe restrição em cima das pessoas, tal, a quantidade de pessoas que cumpre é minúscula, é ridícula, é irrisória. Tá? Se você não dá incentivos fiscais, incentivo não sei o que, a quantidade de empresa ou de gente que abraça a ideia é muito pequena. A pessoa tem que levar alguma vantagem. Se você vai apelar para a boa índole das pessoas, a preguiça vai vencer. Tá? A pessoa vai optar pela coisa com menor trabalho, por menor custo-benefício. Então, mesmo que ela tenha acesso, as pessoas vão preferir usar o Sci-Hub, que é muito mais fácil. Não existe almoço grátis, não existe solução mágica. Então, você vê aí que é uma faca de dois gumes. Mesmo com esses problemas e possíveis complicações que acaba gerando aí o uso do Sci-Hub, eu ainda acho que é mais vantajoso, é mais positivo você ter um Sci-Hub. Então, mesmo o Sci-Hub sendo uma ideia muito positiva, vamos ver o que ele vai gerar nas revistas. Se eles vão se fechar nos seus mundinhos e ficar enfadados à extinção, se eles vão se abrir, e a gente vai ter que inventar um jeito de como fazer com que o rigor não diminua nas avaliações. Beleza, então é isso aí. Eu acho que eu abordei tudo que eu tinha para abordar. Eu vou deixar aqui também o vídeo do Slow, se não me engano, em que ele falou sobre o Sci-Hub. E é isso aí, a gente se vê na próxima. Um abraço e falou!